Dois pontos, né? Então, ressaltando sobre essa ideia sistêmica, a primeira é que esse tipo de noção me dá a possibilidade de eu trabalhar em diferentes escalas, né? Então, eu tenho um grande sistema que ele pode se subdividir em diferentes microsistemas, né? E como isso se interage. Por exemplo, aqui dentro do carro eu tenho um sistema de direção, um sistema elétrico, né? Por um outro lado, ressalto novamente, né, que a ideia de sistema é muito mais uma compreensão sobre o mundo do que o mundo em si. É diferente é importante de dividir essas duas coisas, né? Eu não vejo, por exemplo, um sistema respiratório circulando por aí, né? Um sistema circulatório. Isso é muito mais uma compreensão, alguma coisa que serve para a gente estudar as coisas, né? Como é que eu estudo, como é que eu elaboro isso cognitivamente. Então ele é muito mais uma teoria nesse sentido. Tá? E por isso ele nos ajuda a compreensão dos fenômenos, né, do mundo. Bom, vendo então essa relação, né, qual é o local então que as agências operadoras de viagem estão dentro do sistema de turismo. A gente viu aqui, né, nesse sistema de turismo tem por um lado essa demanda e essa oferta, né, e ela vai precisar dessa distribuição. Então, historicamente, né, eu tinha essas grandes companhias de transporte, com o desenvolvimento dos meios de transporte, né, tanto de trem como as armadoras de navio, que de alguma maneira precisavam de agentes para distribuir os seus serviços, né? Enfim, era difícil vender os bilhetes de todo esse navio, como é que se fazia isso, né? E eles contratavam então agentes, né, para fazer essa distribuição. Com o tempo, então, se começou esses agentes a combinarem outros elementos além do próprio transporte, né? Combinando um serviço de um hotel, o serviço de restaurante e articulando de alguma maneira assim essa oferta, né, turística e passando a ofertar um pacote completo, não só mais representando só uma empresa de transporte, mas representando um conjunto de empresas, né, fazendo justamente essa articulação, essa distribuição. Então, se a gente pega esse exemplo aqui, que está no... Onde é que foi? Essa imagem aqui, né, que está disponível no anuário da Brastoa, que é a Associação Brasileira de Operadoras de Turismo, eu tenho um pouco como é que é o papel das operadoras nessa engrenagem, né? Então, as operadoras, elas, de alguma maneira, se articulam, né? Aqui eu tenho, por exemplo, cruzeiros com agências de receptivo, com destinos, governos, locadoras de veículo, parques, enfim, elas articulam todo esse sistema em relação ao fornecimento de viagens, né? E também, de um outro lado aqui, né, segue isso, as empresas, consumidoras, agências de incentivo, então elas articulam tudo isso, né? Elas têm esse papel de intermediação, principalmente. Que é o que eu posso ver, por exemplo, no caso desse anúncio aqui, né? Eu tenho um destino, que é a Praia da Ferradura, enfim, a praia está lá. Eu tenho aqui uma família com interesse em conhecer essa praia, em passar esse tempo, né? E tem toda a questão do desenvolvimento do lazer, do tempo livre, do desejo de viagem, né? E eu vou ter essa empresa aqui, que é a Ferratur, né? Ferradura Resort Búzios. A Ferratur... Perdão, Ferratur não, né? É Ferradura Turismo. Então, essa empresa que é a Ferradura Turismo, que vai articular o resort, né, a hospedagem, com o café da manhã, ou seja, alimentação, com o spa, né, e essa série de serviços com um transporte que vai permitir, então, a essa família comprar esse pacote num produto só, né, e vai, de alguma maneira, essa empresa facilitar com que essa família tenha acesso tanto a esse hotel quanto a esses outros espaços, né? Por um lado, então, facilita a questão da própria demanda e, por outro lado, também facilita a questão da oferta, no sentido de que eu tenho uma empresa que está atuando na distribuição dos meus serviços e que vai, de alguma maneira, né, combinar esses diferentes arranjos, esses diferentes elementos para diferentes públicos ou interesses, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a ideia de uma equipe de trabalho, né, uma questão, usa a sala de convenções, eu tenho a diária de um casal, eu tenho uma família, então eu tenho diferentes tipos de públicos, né, que essa empresa aqui vai procurar articular e fazer essa intermediação. É claro que esse anúncio aqui, vocês podem ter notado que ele é um pouco antigo, né, ele é um anúncio de jornal, e um folheto, né, e justamente o que eu queria ressaltar é um pouco essa diferença, essa transformação pelo qual passou isso em relação agora a esse mundo online, né? Esse mundo virtual em que eu tenho muitas dessas empresas que fazem essa intermediação num ambiente virtual, né? Aqui, por exemplo, o caso do Decolar.com.
e isso causou um rearranjo bastante forte no mercado de turismo, né? Enfim, eu sou do milênio passado, né? Talvez alguns se lembrem quando a gente ainda escutava música em disco ou CD, né? Então eu tinha todo um arranjo de mercado em que, por exemplo, as gravadoras tinham um poder muito grande e os músicos eram pagos principalmente pelas vendas que eles tinham nos discos, né? No momento então em que eu tenho essa distribuição de música pela internet, eu retirei esse papel, esse poder importante das gravadoras, isso ficou muito mais difuso de alguma maneira assim, né? E também teve um rearranjo no próprio meio de remuneração dos músicos, né? Então isso mudou completamente o mercado até esse mercado se rearranjar novamente com essas plataformas de streaming agora como o Spotify ou o próprio YouTube, né? Então no mercado de viagens aconteceu de certa forma a mesma coisa, né? Esse rearranjo a partir da internet, do surgimento dessas que a gente chama de OTAs ou OTAs, né? Que são as agências de viagem online, Online Travel Agencies, que eu tenho por um lado essa concentração de mercado, né? Por essa grande oferta tecnológica que eles têm, digamos assim, ou seja, eles conseguem produzir em massa, né? Uma coisa muito maior por esse auxílio da tecnologia, ter acesso a muito mais tanto fornecedores quanto distribuidores, ou seja, o sistema deles abarca um público maior e isso numa escala permite uma oferta mais barata, né? Como por outro lado uma certa explosão, uma fragmentação do mercado em nichos, né? em que outras empresas que não têm esse mesmo poder como uma Decolar vão trabalhar a partir de nichos de mercado de produtos mais específicos, né? Mas isso vai ser uma coisa que a gente vai estudar com mais profundidade ao longo da disciplina, né? O que eu queria que ficasse um pouco claro para vocês justamente qual é que é esse papel, né, que as agências e que as operadoras têm nesse sistema de turismo, que é esse papel de articulação, principalmente, né? Então, se a gente for ver aqui, né, o papel que elas têm é justamente essa intermediação entre oferta e demanda, né, fazendo tanto utilizando, né, essa intermediação ela é muito mais ampla do que simplesmente as agências e as operadoras. Ela está se tratando dos canais de distribuição de viagens como um todo, né? Então tem também uma pessoa que pode comprar direto ou uma outra maneira. Mas então, como é que o nosso estudo aqui, né, está justamente nesse processo de intermediação, esses diferentes canais de distribuição de viagens que permitem essa articulação do sistema turístico, tanto para a oferta quanto para a demanda, que permite essa oferta massiva, né, num certo sentido de que quando eu tenho toda essa rede de contatos e de empresas conectadas fazendo essa oferta, né, de uma maneira organizada, eu tenho a possibilidade muito maior de conectar mercados, né, de baratear e de trabalhar com escala, em certo sentido assim, a viagem, do que não sei, aquele final de semana daquele viajante isolado que escolhe ir para um determinado local, né? Então eu tenho toda uma articulação e uma organização do mercado produzindo para promover esse desejo e esse marketing de viagens, né? E por um outro lado, com essa escala, um barateamento dos custos de viagem, né? Que permitem essa popularização das viagens. Aqui é um pouco esse gráfico sobre esse aumento do número de turistas no mundo, né, nos últimos anos, só para ilustrar um pouco esse processo.